palavra mártir, ela vem do grego, significa testemunha. O mártir é uma testemunha qualificada de sua fé, que chega ao derramamento do próprio sangue. Ao longo da história, cristãos martirizados têm sido muitos. Na última palavra desta série, de segundo domingo, eu falei sobre o pastor alemão, pela época do nazismo, chamado Dietrich Bonhoeffer, como ele deu a sua vida por conta das suas convicções de fé. Queria falar um pouco hoje sobre Eleazar. Eleazar foi um judeu que viveu antes de Cristo, no período da família dos Macabeus, era a família que liderava Israel naquele tempo, e diz que Eleazar sentava-se, em primeiro lugar, entre os doutores da lei. Eleazar não era exatamente um dos Macabeus, mas ele era um rabi importante, ele era um doutor da lei. E ele tinha 90 anos quando morreu. E durante a perseguição liderada por Antíoco IV Epifânio, Eleazar foi forçado a comer carne de porco, que ele logo cuspiu, e ele foi supliciado por isso. Penso que vocês devem saber, os judeus, seguindo as orientações da Torá, da lei de Moisés, da lei cerimonial, eles não comem animais que reconhecem como cerimonialmente impuros. Os animais considerados puros pela lei de Moisés precisam ter duas características. Eles precisam ter a pata fendida, e eles também precisam ser ruminantes. Não basta ter pata fendida, não basta ser ruminante, precisa ter as duas coisas. Precisa ter a pata fendida e ruminar. O porco tem a pata fendida, mas não rumina. Então os judeus têm o porco como animal imundo. E eles não comem. Como se pedissem da gente comer um morcego, uma coisa asquerosa. E assim, durante o seu tormento, perguntaram a Eleazar se ele gostaria de comer alguma das carnes permitidas, fingindo que era carne de porco. Mas ele se recusou e foi martirizado. E o narrador da sua morte diz que ele deixou um heróico exemplo e uma gloriosa memória. Este é um judeu mártir. No Islã, a palavra árabe, shahid, é usada para se referir àquele que morre por sua fé. Muitos muçulmanos entendem que isso não deve ser confundido com pessoas que matam em atentados, como os homens-bombas, por exemplo, e levam consigo vidas inocentes. E no Islã, os mártires são enterrados sem o tradicional banho que é dado antes do enterro dos muçulmanos e sem as orações fúnebres. Isso porque eles entendem que o próprio sangue daquele que sacrifica-se na causa de Alá efetiva a purificação de seu corpo. E se eu falei de Eleazar antes de Cristo, quero falar do Sheikh Al-Buti, nascido na Turquia e, de certa maneira, nosso contemporâneo, porque morreu em 2013. Muhammad Said Ramadan Al-Buti era um muçulmano sunita. E a família dele emigrou para Damasco, na Síria, quando Al-Buti tinha 4 anos. E Al-Buti foi um homem
um islâmico muito culto. Ele cursou várias universidades. Ele tornou-se um acadêmico e um docente de destaque muito importante em todo o mundo e, claro, especialmente no islamismo. Al-Buti escreveu 60 livros, mais de 60 livros. E entre seus livros, um que condenava o secularismo, outro que condenava o marxismo, ou a doutrina chamada materialismo histórico dialético. Ele também condenou a oposição de longa data ao ativismo militar e político em nome do Islã. E durante a Revolução na Síria, em 1979, Al-Buti condenou veementemente os ataques de militantes islâmicos, quando a maioria dos seus colegas manteve silêncio e apoiou a causa dos ataques. Al-Buti criticou a politização das mesquitas na Síria. Ele criticou em público o regime do ditador, que, aliás, permanece lá, Bashar al-Assad, e foi também criticado pelos opositores políticos do ditador. E Al-Buti foi morto durante a Guerra Civil da Síria, supostamente num ataque à bomba que matou pelo menos 42 pessoas e feriu outras 84. E quero que você veja como ele morreu. Ele acabou sendo morto enquanto segurava o Alcorão durante uma aula religiosa na mesquita em Damasco. O livro que ele tinha em mãos foi fotografado com manchas de sangue. E a BBC, a televisão britânica, o canal de jornalismo britânico, diz que ele não teria morrido no atentado, mas que foi tudo tramado para matá-lo. E que ele teria sido golpeado e caiu sangrando. E 5 pessoas, sem qualquer tentativa de ajudá-lo, de atender o ferido e investigar o seu sofrimento, que o levaram dali. Então, esse acadêmico islâmico morreu em 21 de março de 2013, com cerca de 84 anos. Tanto Eleazar, o judeu, quanto o islâmico Al-Buti são 2 mártires. Dentre tantos outros, de 2 outras grandes religiões monoteístas do mundo. Eu peço que você abra agora Êxodo capítulo 20. Nós estamos vendo aos segundos domingos do mês os 10 mandamentos. Inclusive a palavra anterior que nós já vimos. Êxodo capítulo 20. Os 3 primeiros versos dizem assim: Então falou Deus todas essas palavras: Eu sou Yahvé, o Senhor teu Deus, e te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Juntos, verso 3. Não terás outros deuses diante de mim. Nós estamos aqui no Sinai, onde o Senhor entregou a lei ao seu povo, a Israel. Essa região aqui, gente, é sagrada. Aliás, é considerada sagrada por 3 religiões. É considerada sagrada pelo judaísmo, é considerada sagrada pelo islamismo, é considerada sagrada pelo cristianismo. As 3 religiões monoteístas que atualmente existem no mundo, elas nasceram naquele marco geográfico que hoje se conhece como o Oriente Médio. Isto é, os países entre o Egito e a Arábia, ao sul, e a Turquia e o Irã,
ao norte. O termo monoteísmo, como nós vimos na palavra anterior, tem origem em duas palavras gregas que significam a convicção no único, na crença em um único Deus. Os monoteístas seguem apenas um Deus. Ao contrário do politeísmo, que acredita em vários deuses, os monoteístas defendem a existência de um só Deus, criador de todo o universo. E o monoteísmo hoje reúne as religiões com o maior número de seguidores em todo o mundo. Mas será que é tudo a mesma coisa? Você vai perguntar. É importante ressaltar que dentro das religiões monoteístas existem muitíssimas diferenças. Entre as concepções, Deus que elas creem e pregam. Essa ideia de um Deus só, essa convicção de um Deus só é extraordinária. É remota. Jacó saiu de casa, fugindo de seu irmão. Chegou na divisa, indo em direção ao Oriente. Dormiu ali, sonhou, teve uma revelação, na verdade. E ele disse, que extraordinário esse lugar, é Betel, a casa de Deus, porque Deus está aqui também. E ele percebe que Deus não é um Deus da casa, do lugar, é um Deus que está em toda a terra. Moisés, 3 meses antes desse episódio, aliás, bem antes desse episódio, 3 meses eles saíram do Egito, mas bem antes desse episódio ele teve a visão do Senhor sobre a sarça, um arbusto que queimava, mas não se consumia. E de cima da sarça, o Senhor lhe falou, eu sou o Senhor, além de mim não há outro. Eu sou. O judeu Eleazar, o teólogo Dietrich Bonhoeffer e o sheik Al-Buti morreram debaixo da convicção de que deviam sujeição a um único Deus. Morreram por suas convicções arraigadas em crença em um único Deus. Mas, vamos pensar um pouco sobre isso. De todas as religiões monoteístas, o judaísmo é bem antigo. Assim como o cristianismo, os judeus têm como seu livro sagrado os livros do Antigo Testamento. Significa que o que nós temos aqui como nosso texto de Antigo Testamento, os judeus têm como seu texto sagrado apenas o Antigo Testamento, não necessariamente nessa mesma sequência que temos em nossa Bíblia aqui. Eles têm esses 66 livros, uma sequência um pouco diferente. Os templos judaicos são chamados sinagogas. As sinagogas atuais, os lugares de oração, já que os judeus não têm mais o seu templo, lá em Jerusalém. As sinagogas são lugares de prece, onde são realizados os seus rituais sagrados, conduzidos por seus rabinos. E de todas as religiões monoteístas, hoje, o islamismo é que mais cresce em todo o mundo. O islamismo está presente em pelo menos 80 países e a religião islã se baseia nos ensinos do profeta Muhammad, ou Maomé,
A sua doutrina prega submissão e obediência à lei de um único Deus, que na língua árabe é Alá. Nós cristãos cremos na Trindade. E para o judaísmo, há um único Deus. Javé, para os judeus, não é trino. Javé, para os judeus, é aquele Deus que se fala e se revela na história e que age nela para libertar o seu povo. E a tradição judaica sustenta que os crentes em uma triunidade de Deus rejeitam o monoteísmo. Para os judeus, sim, Deus é pessoal, é todo-poderoso, é eterno, é misericordioso, mas não é trino. E o texto está dizendo, então, isso implicaria também que anjos e outros seres participaram da criação? São sócios de Deus em alguma medida na criação? Mas nós cristãos cremos numa trindade. Que Deus é Pai, é Filho, é Espírito Santo. No Islã, há um monoteísmo absoluto. Não há senão um único Deus, Alá, dono e Senhor do universo. Alá é totalmente outro. Significa que Alá não se mistura com a criação, é inteiramente transcendente, é impenetrável, é criador, onipotente, misericordioso, irrepresentável. E Alá cumpre 4 funções em relação ao universo e à humanidade. Ele cria, ele mantém ou sustenta, ele dirige e julga, e o juízo será a atividade final de Alá. Mas os islâmicos não creem em um Deus trino. Também os cristãos creem em Cristo como Deus homem, que morreu na cruz em um sacrifício vicário, substitutivo, por pecadores. Os cristãos creem que há um mediador entre Deus e os homens. Mediador não exatamente no sentido usual, popular da palavra, como alguns entendem, apenas aquele que está no meio. Não, é mais. É aquele que representa inteiramente a divindade, é aquele que representa inteiramente a humanidade. Ele é 100% Deus, ele é 100% homem, e ele faz esta ponte e torna esse abismo intransponível algo que é capaz de unir céus e terra. Ele é a personificação daquela escada que Jacó teve em seu sonho, o topo tocava os céus e cuja base tocava a terra. Nós cristãos cremos em um mediador, Deus e homem. O Filho de Deus se fez homem no seio da Virgem Maria para abrir o caminho do ser humano pecador até Deus. Esse é o mistério da encarnação. Jesus de Nazaré é uma pessoa divina, o Filho, em 2 naturezas, divina e humana. É verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem, igual aos homens em tudo, exceto no pecado. O judaísmo não reconhece Yeshua, não reconhece Jesus como o Messias. O judaísmo ainda aguarda o Messias.
Para os islâmicos, Jesus foi um grande profeta. Moisés foi um profeta. Jesus foi um profeta. Muhammad ou Maomé é o maior de todos os profetas. Para o cristianismo, existe um só Deus, porém em três pessoas: Criador, Redentor, Santificador, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É o que nós conhecemos como a Santíssima Trindade. E observe um detalhe. A fé cristã afirma um Deus eternamente relacional. Pessoa, três pessoas. Um Deus que se relaciona eternamente, que nunca esteve só. Um Deus relacionamento, desde sempre, perfeito. Um Deus que eternamente ama. Porque o amor se define na relação. O amor é de pessoa para pessoa. O Pai ama o Filho. O Espírito ama o Filho. Esse Deus, amor eterno. E um Deus que vem ao encontro dos seres humanos, que vem descendo sua glória, que vem trazendo aí o seu ser revelado, humilde e manso, que chama: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Identificando-se com os seres humanos em sua fraqueza, em sua encarnação, sente dores, sente fome, sente sede, sente tristeza, sente angústia. A minha alma está angustiada até a morte. Sente o fardo, sente os pregos, sente os espinhos, sente a espada, sente as dores, sente as feridas dos nossos pecados. E fala a linguagem dos homens. Ele diz lá em João 14, ele diz assim: vocês creem em Deus? Então não se turbem. Não se turbe o vosso coração, então creiam também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Vou preparar-vos lugar. Mas sabeis o caminho para onde eu vou? Tomé disse: Senhor, não sabemos para onde vais, vamos saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. É interessante que ele poderia dizer assim: ninguém vai ao Pai, mas ele diz assim: ninguém vem ao Pai senão por mim. E se vós me tivesses conhecido, conhecerias também a meu Pai. E desde agora o conheceis e o tendes visto. E aí Filipe diz: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tendes conhecido. Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai.
Não crês que eu estou no Pai e o Pai está em mim? Que as palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Sabe, irmãos, isso escandaliza mesmo judeus e islâmicos. Porque para o cristianismo, Jesus Cristo é Deus. E ele foi à cruz exatamente por essa afirmação. Quando está ali diante do sacerdote, o velho Anás e o sacerdote da época, Caifás, ele se diz ser igual a Deus. E os judeus dizem, isso é blasfêmia. Como se pode um homem afirmar-se Deus? E exatamente isso que o levou à cruz. E exatamente isso que escandalizou os judeus da época, que continua escandalizando os judeus contemporâneos. E exatamente isso que escandaliza islâmicos nos dias de hoje. Jesus Cristo afirmar-se Javé, Deus. Eleazar e Albuti morreram por suas convicções de que há apenas um Deus. Eleazar, porque não suportava jamais negar a Torá, comer a carne do porco. E Albuti, porque fez críticas aos demais companheiros de sua própria fé. Mas eu quero terminar hoje falando de um outro mártir. Se você quiser, pode abrir Atos capítulo 7. Atos capítulo 7. Este mártir, o nome dele é Estevão. Ele será, numa linhagem, o primeiro de muitos, o primeiro de milhares. Ele não era exatamente um presbítero, um pastor. Ele era o que poderíamos mais ou menos enquadrar como um diácono da igreja em Jerusalém. E era jovem. Jovem. E ele crê em Cristo. Ele crê no Cristo ressurreto. E o que ele faz é ir ao Sinédrio e ele foi acusado, diz o capítulo 6, este homem não cessa de falar contra o santo lugar e contra a lei, porque o temos ouvido dizer que esse Jesus, o Nazareno, mudará os costumes que Moisés nos deu. E lá no Sinédrio, diz o capítulo 6, verso 15, que o tribunal, o Senado judaico, olhando para Jesus, viu o seu rosto como se fosse rosto de anjo. E ali ele faz um sermão, ele prega. E é muito interessante que Estevão morreu pregando, né? Estevão morreu pregando. E ele faz uma história
Ele conta a história dos judeus. Ele vai a Abraão. Desde o tempo em que Abraão não era Abraão, era Abrão. Quando Deus o chamou lá da Mesopotâmia. E vai descrevendo a história dos judeus e mostrando toda a história que nós temos escrita no Antigo Testamento. Ele conhece isso em detalhes, ele conhece isso em seus diversos aspectos, ele conhece isso de memória, ele é capaz de citar tudo aquilo, ele é capaz de relembrar detalhes, os fatos da história do seu próprio povo, como eles mataram os profetas, como eles desprezaram Moisés. Ele dá o sentido do templo. E aí se diz nos versos 52 e 53 que ele termina dizendo assim, depois que ele faz essa peregrinação: qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo. Estevão está dizendo que toda aquela saga do Antigo Testamento, inclusive a sua estirpe mais nobre, que eram os profetas, eles anunciavam a vinda do justo. Ou seja, que o olhar da fé do Antigo Testamento é que Yahvé viria a este mundo, do qual vós agora vos tornastes traidores e assassinos. Vós que recebestes a lei por mistério de anjos e não aguardastes. É quando chega esse momento em que a pregação de Estevão, depois de fazer o libelo acusatório contra os judeus, traz Cristo, apresenta Cristo, como se fosse todo o sentido, toda para onde toda a lógica do Antigo Testamento apontava, para onde todos os profetas aspiravam, para onde toda a profecia indicava a vinda de Cristo. É exatamente nesse momento que diz o texto, quando eles ouviram isto, verso 54, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele, mas Estevão, e agora observe, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à sua direita. Preste atenção nesse verso 55, porque ele vai dizer de 3 pessoas. Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à sua direita, exatamente ao lado de Deus, no mesmo nível que o Pai. E disse Estevão: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra eles. E lançando-o fora da cidade, porque não se mata um homem dentro de Jerusalém, o apedrejaram, porque a lei previa blasfêmia, apedrejamento, morte capital. As testemunhas levaram para fora e o apedrejaram. Apanharam aquelas pedras imensas, lançaram sobre ele, até que se esvaíssem todo o seu sangue, e ele desse o último suspiro, e o seu corpo ficasse coberto de hematomas, e os seus ossos fossem quebrados inteiramente, e sobre ele se fizesse um grande monturo, uma cena trágica daquele mártir, daquele homem que morreu por sua fé em Jesus, que representava a parte das pessoas da Santíssima
Trindade. E apedrejaram Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes impute este pecado. Com essas palavras, Lucas vai registrar aqui um verbo confortador, diz adormeceu. Para fechar com um verbo terno, uma cena macabra, trágica. Irmãos, quando nós cremos que Deus é um só, cremos que este Deus subsiste eternamente em três pessoas. Um Deus que eternamente relaciona-se e ama. E que a maior expressão deste amor é haver Deus enviado seu Filho unigênito a este mundo, que enviou o Espírito da promessa, e esse Espírito glorifica a Cristo. E assim, para a fé cristã, este Deus é trino. E o mediador entre Deus e os homens é Jesus, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, cuja glória está ali encapsulada, oculta aos olhos incrédulos na cruz. Cruz maldita, maldito aquele que for pendurado no madeiro. Esse Deus abscôndito que vem ao encontro da humanidade perdida e se pega numa cruz. É claro que isto choca. É claro que isso escandaliza. É claro que isso leva homens e mulheres a tropeçarem. Quando nós dizemos que há um só Deus, não há como dispensar a maravilha eterna da Trindade e jogar a glória de Deus, que é Cristo, pelo ralo. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Eu sei que em muitos lugares cristãos estão meio que flertando com a fé islâmica. Não é a mesma coisa. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Essa mensagem exclusiva, incômoda, desconcertante, é patrimônio do cristianismo. Que Deus os abençoe. Vamos falar com o Senhor? Nosso Deus, ajuda-nos a contemplarmos a beleza de Teu Filho e vivermos em torno dele. Se preciso, Senhor, afirmar em testemunho a nossa fé nele, nesses tempos em que o ódio a Cristo cresce em todo o mundo. Pedimos fortalecer a nossa igreja, assentar em nós cada vez mais uma fé firme,
para que glorifiquemos ao Deus Pai, Filho e Espírito Santo, desde a eternidade, o único Deus, vivo e verdadeiro, e que veio a este mundo na pessoa de Jesus Cristo, seu Filho, grande tesouro das nossas almas. Em nome de quem oramos.